Olá pessoal, vamos continuar aqui com o curso de QGIS voltado à parte de imagens, né? QGIS avançado, processamento digital de imagem. Estamos agora, né, iniciando a apostila 5. Vamos com a apostila 5, que é a análise do relevo, né? Que nós vamos começar a trabalhar agora aqui essa análise do relevo, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu já mostrei lá nos vídeos iniciais como baixar uma imagem, né, uma imagem de relevo, em diversas plataformas, do ALOS, como também utilizando o complemento Open Topographic DEM. Então, esse que eu baixei aqui foi através do complemento Open Topographic DEM, que fica aqui no raster, né, depois que você instala esse complemento. E eu baixei utilizando o produto, né, do Copernicus DEM 30 metros, que é essa imagem que você está vendo aqui na tela. Então, essa imagem, quando eu baixei ela, né, ela está no EPSG 4326, né, que é o WGS84. Então, eu já vou reprojetar ela, raster, projeções, reprojetar coordenadas. O RC original é o 4326 e aqui vou exportar para o 32721, tá, que é a nossa região de interesse. Valores sem dados eu posso colocar 0, tá? E aqui vou salvar em reprojetado, salvar no arquivo. Então vou salvar aqui como Copernicus UTM, né? Estou transformando ela para UTM. Salvar, e aqui eu vou executar. Está processando aqui o algoritmo. Você veja que já retornou ali para nós com a mesma imagem, né? Só que reprojetada agora para 32721. Já vou mudar o sistema aqui, né? Para meu QGIS, né? SRC da camada, definir o SRC do projeto a partir da camada. Já mudou para o 32721. O meu contorno aqui também está em 32721. Se eu precisar fazer algum recorte depois, tem que estar tudo no mesmo sistema de coordenadas. Então já reprojetei, eu vou deixar essa imagem inteira, tá? Se eu quiser reprojetar, recortar, tá? Então aí eu teria que vir aqui em raster, extrair, recortar raster pela camada de massa, e eu escolheria, por exemplo, a Fazenda São Pedro, tá? O SRC não precisa, o valor sem dados a gente já atribuiu o valor 0, e viria aqui em salvar no arquivo, eu vou colocar Copernicus UTM Fazenda São Pedro, por exemplo. Eu vou só recortar aqui para mostrar o processamento para vocês. E ele está fazendo o processamento. Já cortou, né? Rapidinho. Então tá aqui, ó, um pedacinho. Eu vou desabilitar aqui, ó. Você pode ver aqui, ó, que ele cortou só para a Fazenda São Pedro. Tá? Então eu vou trabalhar com a imagem toda, tá? Só mostrei o processamento de recorte aqui para vocês. Eu vou trabalhar com a imagem inteira aqui, tá bom? Para a gente fazer os processamentos. Não é uma imagem muito grande, tá? Então a gente consegue processar tranquilamente aqui. Então eu fiz já os procedimentos de reprojeção e recorte. Vamos tentar fazer um outro agora aqui, que é a parte de simbologia, né? Esses dados que a gente tem aqui são os dados de altimetria, que é onde a gente baixa nesse MDE. Então esses valores estão aparecendo aqui para nós, são os dados de altimetria. Então eu já tenho, que o pessoal chama de mapa hipossométrico, tá? Então vou dar um duplo clique, simbologia, banda simples, falsa cor aqui em renderização. Vou aqui em configurações, deixar o máximo e mínimo, e aqui em precisão eu vou colocar real mais lento. Fechar. Vou pedir para ele fazer uma classificação, utilizou contínuo, posso utilizar o quartil também, dar um aplicar só para vocês verem. Então ele já fez uma classificação aqui baseada no quartil, você veja que fez uma separação bem interessante aqui, né, dos dados de relevo. Gostei. Eu só vou mudar a cor. De que forma? Eu posso deixar a precisão 2 aqui, e aqui o sufixo da unidade é metro, tá? Posso colocar. Aqui eu vou em gradiente de cores, clicar na setinha e vou criar um novo gradiente de cores. E aqui, nessa opção, nesse drop-down, eu vou clicar em catálogo CPT Sítio e dar um OK. Aqui precisa estar conectado à internet. Porque eu tenho aqui, ó, os dados de topografia. E aí ele vai me mostrar paletas de cores relacionados, né, com topografia. Então tem várias aqui, ó, de elevação, ó, e outras aqui que se coadunam bem. Se você quiser algo mais clarinho, né, mais tom de pastéis, né, posso utilizar esse daqui, por exemplo. Tá? Ele vai tendendo para o branco. Talvez não seja a melhor forma de visualização. Tá? Então, a gente pode utilizar esse aqui, por exemplo. Tá? Ou esse daqui também tende para o branco. Esse aqui começa no mais escuro e tende para o mais claro. Então, pode ser uma opção. Aí você utiliza, tá? Posso dar um aplicar.
E aí você tem as classes de cores que ele utilizou aqui, tá? Normalmente a gente utiliza cores um pouco mais claras, né? Tem que voltar lá em criar gradiente, novo gradiente, catálogo CPT-CIT de novo, topografia, e escolher uma outra paleta de cores aqui para utilizar lá, tá? Vamos utilizar essa da elevação, dá um OK, vou aplicar. Então as parte mais baixa, né, tem os tons mais azuis, puxado no azul, e os valores mais altos, né, as maiores altitudes, tem um tom mais escuro. Vamos aplicar para você ver. Então veja que muda bastante as tonalidades de cores, né. Veja que tem tons mais baixos na esquerda, né, quando a gente começa a entrar para o Pantanal aqui, né, e no sentido Pantanal você diminui aqui, né, começa a ter menores altitudes. Tá, então é só para mostrar esse padrão de cores aí, tá? Se eu quiser fazer lá da Fazenda São Pedro, eu posso vir aqui no Copérnicos, estilo, copiar estilo, marcar aqui a Fazenda São Pedro, clicar com o botão direito, estilo, colar estilo. E agora eu vou pedir para aproximar para ela. Então veja que está tudo verde, é porque eu tenho que ir lá, voltar e pedir para ele dar um classificar. Agora eu vou aplicar. Então aí ele classificou baseados nos dados que eu tenho aqui, né, para essa região. Veja que a fazenda aqui varia de 310 a 343, né? Uma variação bem pequena de altitude, onde eu tenho os maiores valores aqui embaixo, os menores valores aqui nessa parte mais ao norte. Então, essas são a primeira parte aí de simbologia, né, corte, transformação e reprojeção em simbologia, que a gente precisa fazer. E aí a gente começa os processos de correção, né, da imagem, do Copérnicos como um todo, né? Essa imagem aqui. Então, uma correção que a gente pode fazer é que a gente vê, pode existir alguns valores negativos aqui nesse MDE que a gente baixou. Então, eu vou ter que utilizar aqui a ferramenta Raster Calculator. Raster Calculator. Essa daqui, ó. Tem essa daqui e tem a do Saga. É um raster calculator aqui do Saga. Foi o que eu coloquei na apostila para vocês, tá? Esse raster calculator aqui. Eu vou dar um duplo clique nele. E aí eu quero justamente o Copérnicos UTM. Eu vou mudar só para Copérnicos UTM a imagem toda, tá? Copérnicos UTM, para pegar a imagem toda. Aqui eu posso colocar, a gente vai colocar a fórmula. Tá? Eu tenho que escrever a fórmula aqui. A gente vai utilizar essa fórmula dos if-self, tá? Eu vou copiar e colar ela aqui. Tirar só as aspas aqui. Lá na apostila tem essa fórmula mostrando para vocês. Vou manter o padrão de tudo que está aqui. E aqui em calculado, eu vou salvar no arquivo, que é o nosso Copérnicos. O Copérnicos aqui. O TM. O Copérnicos UTM. Né? Às vezes funciona, às vezes trava esse comando, tá? Para corrigir esses valores negativos, eu vou colocar aqui, colocar 0 aqui mesmo, tá? Salvar, executar. Então ele está fazendo o processamento. Vamos ver se ele vai conseguir finalizar, reportar um resultado válido para nós. Quando ele terminar, eu volto aqui. Retornamos, ele conseguiu executar. Às vezes ele dá um errinho, às vezes não consegue. Então ele retornou com valores aqui, sem valores negativos, tá? Então agora eu vou copiar só aqui o estilo do anterior estilo, copiar estilo, colar estilo, estilo, colar estilo. E a partir daí agora eu vou continuar todos os processamentos com esse que já foi corrigido. Uma outra correção que a gente pode fazer aqui é preencher valores do pixel, né? Alguns pixels, né, quando fez o imaginador passou e retirou os dados, ele pode estar sem preenchimento, tá? Então vamos utilizar um comando para preencher. Raster análise, preencher sem dados. Você vai clicar, ele vai abrir, você vai justamente selecionar essa última versão. E aí o que nós vamos configurar aqui? A camada de entrada, deixa as opções tudo como padrão, do jeito que tiver aí. E aí em preenchido, que é aqui embaixo, você vai clicar em salvar no arquivo. Então aqui eu estou utilizando, né, mais um comando, que agora vai ser o Copérnicos UTM0, Copérnicos UTM0. E aqui, preenchido, né? Vou colocar um preenchido aqui. Estamos crescendo o nome aqui, mas é o padrãozinho para a gente lembrar. Preenchido. Salvar. Executar. Então, esperar ele executar o processamento aqui. Quando ele terminar, eu retorno. Já retornou? Rápido aqui. Então, agora eu tenho um modelo digital
sem valores negativos e com dados preenchidos. Mais uma vez, vou minimizar esse, fechar, colar o estilo aqui. E vou manter na nossa classificação que a gente fez anteriormente. E agora com todos os pixels preenchidos, tá? Não tem mais pixels, nem valores negativos, nem pixels, tá? Então eu consigo aqui, dentro dessa imagem do Copernicus, eu tenho a função histograma aqui, vamos pedir para ele calcular. Então você veja que eu tenho os valores aqui, ó, preenchidos, zero, um histograma bacana da nossa região. Então fiz mais uma correção, então corrigi zero, corrigi pixels sem valores, remoção de depressões, né, são chamadas também de depressões espúrias, tá? Não tem mudanças muito abruptas e às vezes não consegue pegar e captar essas variações. Então aqui no QGIS a gente vai utilizar mais um comando do Saga aqui, que é o Fill Sinks. Wang Ilu. É esse aqui que a gente vai utilizar, esse comando aqui, tá? Fill Sinks Wang Ilu. Duplo clique nele, ele vai abrir essa janela. Nós vamos pegar o último aqui que a gente tem processamento, né, que é o preenchido. E aí eu vou deixar padrão aí as configurações. Eu vou desmarcar essa opção aqui de abrir arquivo de saída, né, das bacias hidrográficas. Da instruções de fluxo também vou deixar. E eu quero apenas o MDE preenchido, tá? Quero apenas o MDE preenchido. Então vou clicar aqui nos 3 pontinhos, salvar no arquivo. Vamos seguir o mesmo padrão aqui do Copernicus. Nós estamos no preenchido, zero preenchido. E agora eu tenho aqui ele com as depressões. Vou pôr depressões aqui. Salvar. E aí eu vou executar esse comando, tá? Também aqui às vezes funciona, às vezes dá uma travada, então vamos ver como é que ele vai acontecer. Desmarquei bacia hidrográfica, desmarquei as instruções de fluxo, porque também esse comando é utilizado para geração de bacias hidrográficas, né? A gente vai ver isso mais adiante, mais para frente, tá? Executar. Tomamos aqui, vocês visualizam agora que finalizou o processo, ele criou mais um arquivo agora. Vou fechar, vou colar o estilo. Fechei. Então agora a gente está finalizando esse primeiro vídeo com análise do relevo, onde eu baixei a imagem, né? Já tinha baixado lá, ensinei a mostrar no primeiro vídeo. Nós fizemos essa reprojeção, mostrei como recortar, e aí fomos tirando valores negativos, fomos preenchendo os pixels vazios e fizemos correções de depressões espuras nessas mudanças abruptas. Então nós temos um arquivo pronto aqui para continuar agora com os processamentos seguintes aqui, tá? Então esse primeiro vídeo, essas correções da imagens aí no modelo digital de elevação, tá? Espero que tenham gostado, espero vocês no próximo vídeo. Tchau e até lá.